fez na minha vida e na vida da minha família, esse vídeo eu vou explicar quais foram as 31 doenças que o cloreto de magnésio me trouxe e que foi muito, muito bom para mim e que também me gerou uma economia no bolso, né? Então, para começo de história, unhas. Eu tinha as unhas muito fracas e quebradiças. Aquelas unhas que ficava descascando, sabe? Quebrava e até às vezes me machucava. A partir do momento que eu comecei a fazer o uso do cloreto de magnésio, essas unhas foram fortalecendo. Então, pouco a pouco, elas foram ficando, parando de descascar e ficando forte. Então, isso é um grande benefício, né, que eu tenho. Eu mantenho minhas unhas curtas, ó, não sei se dá pra vocês verem. É porque eu realmente eu gosto de unha curtinha, eu não gosto de unha grande, me incomoda, acho lindo nos outros, mas pra mim não serve, então eu gosto de manter curtinha. Outra coisa, cabelos. Eu usava muita tinta, muita química, e isso enfraquecia demais o meu cabelo. Ele era opaco, quebradiço, cheio de duas pontas. Eu vivia gastando meu dinheiro com produto químico, com shampoo caro, condicionador, creme para massagem. Isso aí era um punhado de dinheiro, mais de 150, 200 reais em produtos que eu utilizava no meu cabelo. A partir do momento que eu comecei a usar o cloreto de magnésio, o que aconteceu? O meu cabelo, ele começou a cair. Então, o que é isso? O efeito detox. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem deficiência de magnésio no nosso organismo, existe mais cálcio do que magnésio. Nós já estamos em deficiência e estamos consumindo cálcio demais. Deficiência de magnésio e consumindo cálcio demais. Através de leites e derivados. Aí você tem o queijo, a manteiga, né? Você tem todos os derivados do leite. Você tem muitas folhas verdes. Então isso tem muito cálcio. E o cálcio, ele precisa do magnésio. O magnésio para o cálcio é como se fosse o GPS, sabe? Quando você está fazendo o uso do magnésio, do cloreto de magnésio, e você consome o cálcio, o magnésio vem, pega o cálcio, o GPS dele, fala, meu filho, estou em lugar nos ossos e dentes. Direciona lá para ossos e dentes. Quando você não tem o magnésio e está consumindo o cálcio demais, o que acontece? Esse cálcio, ele fica perdidinho, doidinho dentro do organismo da gente e vai para lugares onde não deveria. Então, em vez de ir para ossos e dentes, ele passa aí para o couro cabeludo, para as veias do coração, para as veias de todo o teu corpo, e aí gera diversos problemas de saúde, tudo porque está tendo calcificação no lugar errado por falta de magnésio. No caso do cabelo, o que acontece? Calcifica o couro cabeludo. Então, quando calcifica o couro cabeludo, além desses problemas de química que eu utilizava bastante, o cálcio fica ali e impede que nutrientes cheguem até os fios do seu cabelo. Então faz com que teu cabelo fique feio, opaco, quebradiço, duas pontas. Então tudo isso aí é por causa dessa calcificação no couro cabeludo por deficiência de magnésio. Quando você começa a usar o magnésio, esse couro cabeludo começa a descalcificar. Então no que está limpando o teu couro cabeludo, fazendo o seu detox, esses cabelos que estão doentes começam a cair. Então, no meu caso, caiu o cabelo com força. Caiu muito cabelo. Que eu ia tomar banho e saía aqueles montes assim. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar careca porque tá caindo cabelo demais. Mas não fiquei careca não. Mas caiu muito cabelo. Depois que passou esse efeito detox, o meu cabelo começou a crescer e crescer rápido onde tinha caído. E esses fios que ficaram, eles foram ficando mais sedosos, mais brilhosos, foram ficando mais fortes, não dava mais duas pontas. Hoje aqui, ó, meu cabelo, ó, não sei se vocês dá pra perceber, ó, é um cabelo normal, natural, não tem química nenhuma, não uso mais nenhum produto químico, não uso mais nada de produtos caros que eu usava antes, né, pra poder restaurar, nada. Tem gente que me pergunta se eu uso rena. Fala, Jess, você usa rena? Que seu cabelo é tão bonito. Não uso absolutamente nada. E hoje eu só uso um shampoo muito baratinho, sabe? Não vou aqui falar pra ficar, né, falando sobre marca, essas coisas. Mas é um shampoo barato, muito barato. E mais nada. Nem creme, nem massa, creme de massagem, nada. Hidratante, nada. É só um shampoozinho que eu uso baratinho. O que me economizou em torno aí de uns 120,
R$ 130. Para quem gastava 150, 200 com produtos químicos, né? Shampoo, creme, essas coisas todas, é uma baita de uma economia, né? Então, é uma bela de uma vantagem para você também, para você fazer o teste aí, tá? Outra coisa, TPM. Outra coisa que eu tinha era muito forte. Eu tinha TPM assim que, meu Deus do céu, eu mesmo me mordia. Modo de falar brincando, né, gente? Mas assim, era bem intensa, sabe? Acabou, nunca mais eu tive TPM. E junto a isso, cólicas, que eu também tinha cólicas horrorosas de me deixar muito mal de cama, sabe? Gemendo de dor, de tanta cólica, nada de remédio nenhum aliviava as cólicas. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a usar cloreto de magnésio, o primeiro mês a cólica aumentou bastante. Por quê? Tava fazendo detox ali nos meus órgãos, né? E aí depois, no próximo mês, a TPM já amenizou, a cólica já amenizou. No terceiro mês eu já não tive mais TPM, eu já não tive mais cólica. Então hoje a minha menstruação vem que eu nem percebo. Quando eu vejo já chegou. E outra, o fluxo era muito grande e levava 7, 8 dias. Hoje o fluxo é menor e leva 3, 4, máximo 5 dias com fluxo bem pequeno. Então também é uma outra mega vantagem para nós mulheres, né? Acabou as dores musculares. Eu tinha muita dor aqui, ó, nos ombros. E eu vivia à base de Dorflex. Por quê? Era muita dor que eu sentia nos ombros. E aí, a partir do momento que eu comecei a suplementar, essas dores acabaram. Nunca mais eu tive essas dores musculares. E parei de usar o Dorflex. O que também me gerou uma economia. Por quê? Não preciso mais comprar remédio tradicional, porque um suplemento nutricional resolveu o meu problema de uma maneira muito mais barata, né? E não me gerando efeito colateral, porque remédios, de uma forma geral, geram efeitos colaterais. Por quê? São produtos sintéticos que estão entrando no teu organismo, o organismo não sabe o que é, faz um paliativo no problema que ele está se propondo a resolver, né? Tanto é que é remedia, não cura. E, além de não curar, te gera um outro problema, que é o efeito colateral, que é diferente de efeito detox. Detox está limpando a casa. O efeito colateral é o organismo falando: oi, eu não sei que trem que é esse aqui não, então eu tô te avisando, tô te dando alerta, te causando um outro problema aqui, né? Um outro problema que eu tinha muito e acabou, dores frequentes de cabeça. Então eu tinha muita enxaqueca. Eu vivia à base de Neosaldina. Não faltava Neosaldina na minha casa, não faltava Neosaldina no meu trabalho, não faltava Neosaldina na minha bolsa. Eu vivia à base de Neosaldina para dar uma aliviada nas dores de cabeça que eu tinha, que eram horríveis. O que é essas dores de cabeça? São várias vertentes para explicar as questões de enxaqueca, mas uma delas, que é o que o magnésio resolveu, é calcificação nos neurônios. Lembra que eu expliquei lá atrás sobre o que gera excesso de cálcio no organismo e deficiência de magnésio? Calcificação em diversos lugares, incluindo nos neurônios. Então, os neurônios calcificados e intoxicados com metais pesados. Que metais pesados são esses, Jéssica? Alumínio. Você não cozinha na panela de alumínio? Aquilo lá é acumulativo. Vai acumular onde? Nos seus neurônios. Você tem aí o mercúrio, remédios que você toma que tem mercúrio, tem dosagens de mercúrio. Tem o chumbo, tem aí cádmio, né? Então, tudo isso aí são metais pesados que acabam ocasionando uma intoxicação nos teus neurônios. E como que a tua cabeça vai te alertar que tem um trem errado ali? A enxaqueca. Então, a enxaqueca causada por essas intoxicações. O que aconteceu quando eu comecei a usar o cloreto de magnésio junto com o Lugol? Que o Lugol eu vou explicar no outro momento. Houve uma descalcificação desses neurônios e uma limpeza, né? Jogando fora esses metais pesados ali. E nesse processo, qual foi o meu detox? Sentir mais dor de cabeça. Então, o detox por quê? Porque tá limpando. Então, nessa limpeza, tá mexendo as coisas ali dentro. E nessa de mexer as coisas, vai te dar um incômodo. Mas isso levou alguns dias. E como que eu amenizei esses uns dias nesse processo de detox? Neosaldina. Tomei a minha Neosaldina para dar uma aliviada. Mas depois que passou o detox, nunca mais tive dor de cabeça.
nunca mais precisei usar Neosaldina, o que me gerou economia, porque eu não precisei mais comprar Neosaldina, o que me gerou também uma saúde, né, que os meus neurônios ficaram melhores, e um possível efeito colateral por causa do excesso de Neosaldina, não vou mais ter, porque acabou, eu não uso mais Neosaldina. Então também é uma grande vantagem, não é? Acabou resfriados e gripes frequentes. Eu tinha uma imunidade muito baixa, porque eu tinha uma vida muito estressante, um trabalho estressante, então acabava que eu estava sempre resfriada, sempre gripada, porque quando você tem um estresse muito grande, você perde magnésio. Se você já não tem o suficiente, porque você não tem na água, não tem nos alimentos e é deficiente, aí o pouco que tem você ainda perde com estresse, então isso me fazia perder muito a imunidade. Então eu vivia gripada, eu vivia resfriada, vivia com o nariz com coriza. Então tinha sempre que estar comprando um remedinho aqui, outro ali. Acabou, nunca mais tive resfriado, nunca mais tive gripinha aqui, gripinha ali, nunca mais tive que comprar remédio para isso. Economia no bolso também, não é verdade? Outra coisa que acabou também, ressecamentos, prisão de ventre, né? Sofria muito para defecar, porque quando a gente faz uso de glúten, que é o que tem no pão, né? A gente consome trigo. Trigo, de forma geral, ele tem muito glúten. O que é o glúten? Sabe quando você prepara a massa de um bolo, num pão, e ele fica aquela massa com aquela ligazinha? Aquela liga é ocasionada por causa do glúten. Só que no século 20, 1900 alguma coisa, fizeram as mutações genéticas, né? Agora nós temos trigo transgênico, soja transgênico, milho transgênico, tudo isso aí, né? Então, no caso do trigo, aumentou em 400 vezes a quantidade de glúten. O que isso ocasiona? Quando você consome trigo, aí você tem o pão, você tem o bolo, biscoito, enfim. Aquilo cai no seu intestino e no teu estômago e ele vai causando feridas em toda a sua parede do intestino e do teu estômago. E vai criando microfissuras ali. Então, quando você consome os alimentos, a sua parede do intestino do teu estômago não está funcionando direito. Então, primeira coisa, os alimentos começam a passar literalmente micro, né? Sem ter feito o processamento todo completo e entrando na corrente sanguínea. E as fezes, que o normal é a gente defecar entre 1 a 3 vezes por dia. E as fezes pastosas, né? Mas, como a parede não está funcionando bem do intestino e do estômago, essas fezes começam a ficar acumuladas. Tem gente que fica semanas sem ir ao banheiro. Eu tive uma cliente que ela já chegou a ficar 26 dias sem ir ao banheiro. E a barriga inchada, né? E todo mundo fala, tá grávida? Não, eu não tô conseguindo ir ao banheiro. Então é um sofrimento muito grande. E aí o que acontece? Quando você começa a usar o cloreto de magnésio, né? E começa a entender o malefício que o glúten te faz e fazer uma reeducação alimentar, cortar o pão de francês amanhã já vai te ajudar bastante. Substitui o pão francês por uma banana da terra cozida, um inhame cozido, uma batata doce cozida. Faz essas substituições que você vai perceber como que já vai te dar melhorias. Evita macarrão. Eu amo macarrão, mas eu não como mais macarrão com glúten. Eu como macarrão sem glúten. Pago aí um potinho de 500 gramas de 5,80, 5,90, né? O normal é 3 e pouco. Ok, é quase o dobro do preço, mas a minha saúde vale mais. Então é esse o macarrão que eu consumo aqui em casa, que faz um bem enorme para mim e para minha família, né? E quando eu começo a usar o cloreto de magnésio, o que acontece? Ele vai ajudando a sarar essas paredes, né, do seu intestino, vai fortalecendo a parede do seu intestino e faz com que você consiga ir ao banheiro 1, 2 ou 3 vezes por dia e fazer as suas necessidades da maneira correta. Então, isso já te causa um bem enorme. E outra coisa, a longo prazo, o fato da pessoa ter prisão de ventre, ocasionada por causa dessa questão que eu falei, do glúten, o que acontece? Como começa a sair microfissuras, tanto de alimento quanto de fezes, e entrar na corrente sanguínea, com o tempo a pessoa tende a desenvolver doenças autoimunes. Então, o fato de eu ter conseguido regularizar o meu intestino também me poupou de lá na frente, por exemplo, não me gerar um Parkinson, né?
Então, isso já é um bem enorme, uma fibromialgia. E por aí vai, quantas outras doenças autoimunes que a gente tem por aí, né? Então, tudo ocasionado por quê? Tem uma flora intestinal prejudicada por causa do glúten e a deficiência do magnésio colabora para que esse problema aumente. Então, cortando o glúten, evitando o máximo possível, pelo menos, e fazendo uso do cloreto de magnésio, já vai te trazer um bem enorme. E uma outra dica que eu dou é fazer uso de probióticos. Tem um canal aqui no YouTube chamado Pensando ao Contrário, da Camila Vitorino. Ela é uma bióloga, ela é PhD, se eu não me engano, em biologia. Se eu não me engano é isso. E o canal dela é muito bom. Tem um playlist lá só sobre probióticos. Dá uma olhadinha lá, que vocês vão ver como que é legal. Aqui em casa eu faço probióticos de cebola, cebola fermentada, probiótico de cebola, probiótico de beterraba, de cenoura. Nossa, é uma bênção. Então a gente tem o kefir também. Eu tentei fazer uso, mas pra mim não funcionou não, porque o kefir, ele tem todo um cuidado que você tem que ter diário com ele, né? Coloca o leite, tira, bota. Então, pra mim não funcionou, porque não foi prático. Mas é uma boa opção também. Tem também canais no YouTube que doam as mudas, porque isso é uma colônia de bactérias do bem, né? Então, o kefir, tem gente que doa as mudas. Então, também é interessante para quem tiver paciência e a maneira de lidar com o kefir. É bem interessante, tá? Outra coisa que eu também acabou foi herpes. Eu tinha herpes que saía, vira e mexe saía, por causa do estado nervoso. Eu trabalhava em empresas que me exigia muito de mim, então eu acabava me estressando muito. Então, vira e mexe tinha herpes estourando, né? E aí, o que aconteceu? Isso acabou, também nunca mais me deu herpes. Qual foi o efeito detox? Estourar herpes. Então, estourou, ficou bem feio. Mas também, depois dessa que estourou, depois de eu estar fazendo uso do cloreto na dosagem certa, porque tem isso também, nunca mais estourou herpes em mim. Então, também já me trouxe economia. Por quê? Antes tinha que comprar uma pomadinha para passar, né? Não precisei mais dessa pomadinha. Mais economia aí no bolso, né? Esse vídeo vai ficar grande, porque como são 31 doenças que eu quero comentar aqui com vocês, eu vou dividir em 3 vídeos. Aqui eu dividi agora 10 itens das 10 doenças que o cloreto de magnésio me curou. Vou gravar um outro vídeo falando de mais outros 10 problemas de saúde que o cloreto de magnésio me curou, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.